Diretamente de Oz, aqui é a Marimun e esse é o podcast Tijolos Amarelos. Aqui a gente conversa com personalidades incríveis para iluminar ainda mais a nossa jornada do autoconhecimento. Você pode encontrar a versão em vídeo dos nossos episódios no youtube.com/Marimun. E hoje eu convidei o Michael Arruda para bater um papo com a gente. Obrigada por aceitar essa conversa, Michael. Eu que agradeço o convite, Márcio. Vamos conversar com você e vai ser um papo muito bacana aqui sobre a mente, sobre os mistérios que se guarda, né? Gente, é tipo um dos meus assuntos favoritos da minha vida. E para quem não conhece o Michael, gente, ele estuda e trabalha com hipnoterapia há muitos anos. Ele é presidente da Omni Brasil, que é uma das mais renomadas escolas de hipnose do mundo, e também é autor do livro Desbloqueie o Poder da Sua Mente, além de ser o meu professor de hipnoterapia, porque eu fiz o curso na Omni. E amei, e foi emocionante porque era um assunto que eu queria há muito tempo me aprofundar mais, e quando eu fiquei deprê, fiquei mal, fiquei na bad e comecei a estudar um pouco como é que a mente funciona, sempre caía para mim o assunto da hipnose como uma maneira de você, enfim, compreender a mente e entrar lá dentro da mente, né? Então, foi uma experiência muito boa para mim. Abriu muito a minha caixinha, assim, né, de conhecimentos. Fez eu entender e ter uma relação muito mais direta com a minha própria mente. Então, eu agradeço desde já. E queria que você, de cara, já explicasse, tipo, exatamente o que é hipnose, pra gente já desmistificar a coitadinha, que é muito mal compreendida por muitas pessoas. Não, é verdade, tem tantos mitos envolvidos, né? Controlar a mente, ficar inconsciente, contar os segredos. Mas tentar deixar de forma bem simples, Mari, hipnose é quando alguma sugestão externa entra na nossa mente mais profunda, que a gente chama de subconsciente. E a nossa mente mais profunda, subconsciente, é quem controla as nossas emoções, os nossos hábitos, as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente não gosta. Então, isso é o subconsciente. Mas como assim, algo de externo entra na nossa mente? Numa sessão de hipnoterapia ou num show de hipnose, a pessoa ela está disposta a passar por aquelas sugestões, então ela quer receber tudo aquilo. Então, tudo aquilo funciona. A mensagem do profissional, do hipnoterapeuta ou do hipnotista de palco, ela é levada lá na mente subconsciente do sujeito, do cliente, então ele vai se transformando naquele momento, internamente, ele vai mudando a realidade dele interna, dependente se algo é real ou é falso. E quando eu falo assim, as pessoas acham, nossa, é um negócio muito complexo, né? Muito difícil. Mas, na verdade, não, né? Isso acontece com todos nós, basicamente todos os dias. E o exemplo que eu acho mais simples, mostrar como isso é algo simples e cotidiano, é quando a gente está assistindo um filme ou lendo um livro, que a gente gosta muito. Ali no filme, a gente sabe que são personagens, que é ficção, que é tudo mentira, só que mesmo assim a gente fica focado, vidrado, e aí a gente ri, a gente se emociona, às vezes a gente até chora em algo que não é verdade. Ou seja, o que acabou de acontecer? Uma mensagem externa, do filme, no caso, entrou na nossa mente mais profundo, subconsciente, e fez a gente se emocionar de algo que a gente sabe que não é verdade. Então, nesse momento que a gente está vendo o filme, a gente pode ser que foi hipnotizado, está hipnotizado. Então, assim acontece quando a gente está lendo um livro, assim acontece quando a gente está no meio de uma discussão com alguém próximo e a gente fala aquilo que a gente não queria falar e depois pensa, putz, por que eu falei isso, né? Não ia levar a nada. Ou a gente sabe que alguém gosta da gente, ama a gente, mas fala um negocinho lá que a gente fica magoado pelo resto do dia, sabendo que aquela pessoa não pensa aquilo de verdade. Então, isso tudo é exemplos da hipnose no dia a dia. E como você aprendeu, né? Estudar hipnose é você se desbloquear para, em vez de ser influenciado no dia a dia de forma negativa, a gente aprender a controlar nossa mente para passar por hipnoses positivas e colocar coisas boas aqui dentro da nossa cachola. Exato, ter mais autocontrole dessa bagunça toda, porque, como você disse, a gente entra nesse estado várias vezes e às vezes a gente pode acabar sendo vítima, né, até de uma situação, ou acabar sendo, sei lá, algo que a gente não quer, né, e parar num lugar que a gente não quer e perder realmente esse controle do carrinho, né. Aliás, falar em carro é engraçado, porque é uma outra referência que eu tenho também, é aquela hora que a gente tá muito tempo na estrada.
E é É, aquela estrada que, é meio chata, não tem muita coisa pra prestar atenção, mas você tem que prestar atenção porque você tá dirigindo. E aí, de repente, quando você olha, fala, meu Deus, eu não tava prestando atenção nos últimos minutos, como é que eu cheguei aqui? Será que eu não bati o carro, né? Tipo, nossa, dá um pouco até de medo, né? Só que, na verdade, de repente... e aí tem aquela coisa de, tipo, relaxa, porque o seu subconsciente sabe o que ele tá fazendo, né? Tem um pouco isso, né? sim. O subconsciente, ele vai guiando a nossa vida e sem que a gente perceba, né? E a maior parte das coisas que a gente faz no dia a dia é do subconsciente. Só para pensar, quando você acorda, você não pensa como que você vai levantar da cama. Você vai colocar o pé direito primeiro ou o pé esquerdo no chão. Aí você não pensa se primeiro você tem que escovar o dente ou se primeiro você vai beber água, tomar café ou tomar banho. Não, você simplesmente entra numa rotina, no piloto automático, aí pega a escova de dente, por exemplo, abre, já está pensando no que você tem que resolver no dia, aí passa a pasta, aí vai escovando o dente e às vezes escutando alguma coisa, escutando uma música, escutando alguém conversando com você. Então, aquelas ações lá já são automáticas, ou seja, seu subconsciente está fazendo. Só que até aí, beleza, que são ações rotineiras que a gente precisa fazer. Mas imagina o quanto de outras ações a nossa mente não faz de forma automática que a gente não gostaria que ela fizesse. Por exemplo, vamos ver os exemplos que as pessoas mais têm, né? É comer algo que ela não deveria comer, ou, às vezes comer compulsivamente, ou às vezes ficar estressado com alguma coisa que não depende, que a gente não pode mudar no trabalho, no dia a dia, ou às vezes a gente procrastinar, ficar com preguiça de alguma coisa que a gente sabe que tem que fazer. Tudo isso são ações automáticas que a gente vai fazendo ao longo do dia, não percebe. Tudo isso é do subconsciente, como você falou. E aí que mora o perigo, né? Porque quando a gente tem um subconsciente que está tentando ajudar a gente, né? E direciona as nossas escolhas, às vezes ele pode tomar uma decisão meio errada ali, né? E é justamente essa hora que é interessante a gente ter um terapeuta que vai meio que como se fosse abrir ali o código-fonte, né, da programação da pessoa para ajudar, né, a própria pessoa, né? Aliás, isso é uma coisa muito importante, né? A gente está aqui já começando a falar sobre a hipnoterapia em si, mas qual é exatamente o papel de um hipnoterapeuta na terapia, né? Porque eu lembro muito de ficar impressionada como, na verdade, o hipnoterapeuta ele é um guia e quem vai realmente fazer todo o processo é a própria pessoa, né? Exato. E realmente é impressionante, né? Que às vezes durante o processo a pessoa volta lá no momento que ela era só uma criancinha, ela fala com voz de criança, ela tem gestos de criança, e aí, de fato, quem está vendo de fora e não entende, parece que o fisioterapeuta está controlando aquela pessoa, né? Está dominando aquela pessoa, e aí que vem o medo, né? De, nossa, se ele faz um negocinho errado, se ele fala uma coisa errada, bagunça todo o código da pessoa. E isso também é um mito, né? Porque, de fato, o hipnoterapeuta abre lá o código-fonte da cabeça da pessoa, só que ele só consegue fazer isso com a ajuda da própria pessoa. Uhum. A gente costuma dizer, né, ensinar que toda hipnose é uma auto-hipnose. Ou seja, só a própria pessoa consegue se hipnotizar. Então, só que a pessoa nunca estudou isso, né? Ela não sabe como usar os processos da mente, ela não sabe o que fazer com a mente ou como se auto-hipnotizar. Então, o papel do hipnoterapeuta, nesse sentido, é te falar os caminhos, é te dar o manual da sua própria mente naquele momento e te guiando, falando o que você precisa fazer. Então, aí sim o cliente vai seguindo as instruções do hipnoterapeuta e aí ele vai entrando na própria mente de uma forma que ele nunca fez antes, entrando no subconsciente e vai tirando os lixos, descobrindo os traumas, os problemas que ele muitas vezes nem lembra, na maioria das vezes nem lembra, e vai voltando lá na infância e descobrindo o que foi que causou talvez aquela depressão, aquele vício, aquela alergia, qualquer outro problema que ele tenha. Só que é o hipnoterapeuta fazendo o processo junto com o cliente. Então é o cliente que decide onde mexe e onde não mexe. É sempre assim que funciona. E por isso que não tem também como você estragar a pessoa, que eu lembro que essa era uma das primeiras perguntas que eu lembro que eu te fiz. Tipo, e se eu estragar a pessoa? Não, e uma vez eu até perguntei assim, e se, sei lá, você tá fazendo terapia com a pessoa, aí dá um raio
E a pessoa toma um susto. Eu tive essa impressão, né, de que é isso, você tá com uma coisa muito preciosa, delicada, aberta, e que ali é como se fosse, tipo, alguma coisa que você pode riscar, assim, se der algum problema, mas não é bem assim, né? E a forma mais simples de entender isso, Mari, voltando para o exemplo inicial, que eu acho que esse exemplo resume tudo, né? Igual quando eu falei que quando você está em hipnose, quando você está assistindo um filme, é só comparar com isso. É só pensar, nossa, se alguém estiver assistindo um filme lá, na cena mais emocionante, onde o cara vai saltar do carro, e ali aquela música de suspense, e aí de repente cai um raio, faz um barulho, ou alguém chama, ou acaba a energia. O que acontece com a pessoa? Ela Não toma um acontece nada, né? susto, Ela vai ficar triste, né? E aí na hipnose é a mesma coisa, né? A pessoa está o tempo todo consciente, o tempo todo alerta ali. Então, a pergunta que fazem, né? Mas se o hipnoterapeuta sofreu um ataque cardíaco lá e morrer? A Felizmente, pessoa nunca não vi vai isso voltar? acontecer. Essa é uma pergunta que se faz muito também. Eu nunca vi isso acontecendo, né? Espero que nunca aconteça, de um hipnoterapeuta morrer de repente, mas se acontecer, a pessoa só está de olhos fechados. Ela vai abrir os olhos, ver que está muito tempo de silêncio, vai olhar para o lado e vai chamar o SAMU, né? Então, Sim. é um processo natural. É porque as pessoas, eu acho que tem uma... Até porque a gente vê muita hipnose de palco, aquelas doideiras do Pyong que faz o Celso Portiolli não ver o filho, que eu sempre falo para todo mundo ver esse episódio, que é muito bom. Assistam, é bem impressionante. Mostra, assim, até onde o negócio pode ir, né? Tipo, gente, é sério. Pra quem não assistiu, eu já vou dar um spoiler. O Pyong hipnotiza o Celso Portiolli tá com os filhos na sala. Aí o Pyong faz, né? Tipo, você não vai ver seus filhos, tá, beleza. E só funciona, obviamente, porque o Celso Portiolli quer brincar disso, né? Lembrando. E aí, o filho tá na frente dele, mas juro, tá tipo, a 50 centímetros da cara dele. E ele não consegue ver o filho. E aí, nessa hora, você fala, não é possível, esse negócio é mentira. É mentira. Esse negócio não funciona. Isso aí é tudo combinado, como diz meu pai. Pois é. Mas esse exemplo, Mari, é interessante porque, como a gente fala, que tudo que acontece na hipnose de show, de palco, igual essa que o Pyong faz, acontece já no dia a dia, né? Hipnose natural. Aí um exemplo que a gente tem disso no dia a dia é quem nunca, né? Estava apressado para sair, para ir trabalhar, ou para encontrar os amigos, e aí procurando, e de repente, cadê meu celular? Cadê meu celular? Fica procurando a casa toda, aí quando viu o celular tá na palma da mão. Ou tá falando, né, com alguém e está preocupado procurando o celular. Como que a pessoa não sabe que o celular está na mão dela? Como que a pessoa não viu o celular na mão dela? Então, é exatamente a mesma coisa. A mente, naquele momento, ela está tão focada em outra coisa, tão focada no que está atrasada, ou no problema, ou estressada, que ela simplesmente apaga, né, entre aspas, aquela sensação, aquela imagem que você está com o celular ali na mesa, ou a chave do carro ali na mesa, você olha e não vê. É a mesma coisa que quando você hipnotiza alguém para não ver uma pessoa que está na frente. A mente, os olhos enxergam, só que a mente ignora. Então, a pessoa fica procurando e é algo que todo mundo já passou, né? É que aí a gente vai parar num assunto que é muito interessante, que é o que realmente é a realidade, né? E o que é a nossa percepção da realidade, né? Que são duas coisas diferentes, por incrível que pareça, né? E pode dar muito bug aí no meio do caminho. E eu lembro de ver muitos vídeos sobre pessoas que têm problemas no cérebro, porque tem alguma coisa que os médicos começam a analisar situações específicas. E as pessoas têm, tipo, braço fantasma, ou, enfim, acabam tendo umas alucinações e tá meio parecido, assim, né, o assunto, porque você começa a perceber que com a hipnose você pode ter várias alucinações. Tem aquela clássica de você comer a cebola achando que é maçã, tomar uma água e é vinho, ver as pessoas nuas, que são alucinações. E aí a pergunta é, todo mundo é capaz de chegar nesse grau de hipnose? É uma pergunta que todo mundo faz para mim. E quando eu falei para a galera que eu ia entrevistar você, eu pedi perguntas. E a Larão foi uma dessas pessoas que falou: todo mundo pode ser hipnotizado? E quão hipnotizado a gente pode ser, né? Perfeito. A resposta que eu daria, assim, não é todo mundo, só é possível as pessoas que nasceram na Terra. Se não nasceu na Terra, aí não sei se é possível. Mas, vai responder a primeira e a segunda pergunta, de explicar, quem que consegue ser hipnotizado? Quanto as pessoas são hipnotizáveis? Eu diria que todo mundo é igualmente hipnotizável, desde que não tenha medo.
Então, o que vai variar de uma pessoa para outra é o medo. Então, uma pessoa, se ela tem muito medo por conta das crenças dela, por conta dos mitos que ela já ouviu falar da hipnose e tal, ela não vai conseguir nem entrar num transe leve, ela não vai conseguir fazer nada, porque a mente dela, como é toda hipnose, uma auto-hipnose, a mente dela não vai conseguir seguir as instruções mais simples que for. Porém, se for uma pessoa que quer super participar e não tem medo nenhum, sabe que é tranquilo, já entendeu que depende dela, já entendeu que não vai contar segredo, ou mesmo que ela ache que pode contar segredo, ela não tem segredo nenhum para guardar, essa pessoa vai ser muito mais hipnotizada porque ela vai seguir a risca, a mente dela vai se pegar. Vai se jogar, né? Então, funciona com todo mundo igual, desde que as pessoas não tenham medo. E no curso, isso fica muito nítido, porque chega pessoas que falam, nossa, nunca ninguém me hipnotizou, eu sonho em ser hipnotizado, enquanto outras são hipnotizadas muito fácil. Né? Só que, como a gente gasta muito tempo aí praticando e explicando o detalhe da hipnose, chega um ponto lá para o terceiro, quarto dia, que aí todo mundo já está conseguindo passar pelo processo, porque entendeu como a coisa funciona. Agora, a questão de alucinar e tal, isso aí é outra viagem, né? Que se quiser, a gente entra aqui nessa viagem. Quero, eu adoro esse assunto. Que você começou falando, nossa, vai ter que ir por aí, né? Você começou falando, mas a realidade, né? A realidade e a questão de realidade são coisas diferentes, né? E é interessante isso, porque as pessoas nunca pararam para refletir sobre isso, né? Porque se a gente perguntar o que é a realidade, né, para alguém, como que alguém responderia isso? Porque se pensar o seguinte, tudo que você vê ou tudo que você ouve, isso já é uma interpretação da sua própria mente, do próprio cérebro. E se a gente parar para pensar que o cérebro, por exemplo, nunca viu a luz. Então a gente está aqui, né, de frente para essa tela, de frente para a câmera, e eu estou olhando aqui, e aí a imagem a luz bate aqui nessa tela e vem até aos meus olhos, na minha retina. Então, quando chega na minha retina, a imagem da realidade aqui dessa tela, ela chega na minha retina e deixa de ser uma imagem, ela se torna o quê? Um impulso elétrico, que vai transmitindo tudo pelo meu nervo óptico. Então, meu cérebro só recebe uma informação elétrica só, ele não recebe, só recebe estímulos, não recebe de fato a imagem. Então, tudo isso aqui que a gente está vendo, que os nossos seguidores estão assistindo aqui nesse vídeo, tudo isso já é uma interpretação do cérebro deles. Então, cada um vai enxergar as coisas de uma forma um pouco diferente. Só que, o que a gente chama de realidade? Quando uma ou várias pessoas enxergam a mesma coisa, interpretam coisas similares, e quando descrevem coisas similares. Então, eu falo, eu estou com uma garrafinha aqui, se você fala que isso aqui é uma garrafa, você chama isso de preto, e outra pessoa fala, isso aqui é uma garrafa, chama de preto, então várias pessoas interpretando a mesma coisa é uma realidade. Agora, se só uma pessoa fala que isso aqui é uma garrafa e todo mundo fala, não é uma garrafa, aí a gente fala que essa pessoa está alucinando. Mas, no fundo, todo mundo está alucinando. Então, realidade, a gente pode dizer que é uma alucinação coletiva. Uma alucinação coletiva, adorei. É uma realidade individual. Mas é assim que funciona. Tudo é uma interpretação da nossa mente. E aí você deu exemplo, né? As pessoas são hipnotizadas e vê todo mundo pelado. A gente, na hipnose, né, a gente faz a pessoa querer, se a pessoa quiser, aceitar a sugestão e de fato, mudar um pouquinho essa interpretação, essa criação da realidade dela. Só que, todo momento, a gente está fazendo isso também. Quando a gente olha para uma pessoa e acha que aquela pessoa é antipática, por exemplo, sem ter nenhuma evidência para isso. Ou o próprio fato do preconceito mesmo, né, em relação às pessoas, em relação à etnia, à classe social, a gente olha e, de fato, a pessoa que tem essas crenças e é preconceituosa, ela sente, às vezes, mal, sente aversão, sente alguma coisa negativa. Ela não está fazendo isso aí só para ir contra a sociedade, ela sente diferente. Ou seja, a realidade dela, ela está interpretando de uma forma diferente. Então, é a mesma coisa que acontece na hipnose. Então, a realidade, em resumo, não existe, né? É só uma interpretação nossa. E outra coisa que eu penso, eu tento explicar para as pessoas quando
eu falo, as pessoas ficam com medo, né? É uma coisa muito normal as pessoas terem medo de serem hipnotizadas. E aí eu falo, não, gente, é que vocês estão imaginando que é tipo tomar uma droga e ficar muito louco, entendeu? E perder o controle, ou ver as coisas, sabe? Tipo, você se distanciar ou se destacar de si mesmo de alguma maneira. A galera tem umas referências, né? E vai atrás das referências. E é mais parecido com uma meditação, na verdade, né? Você meio que Isso. sente que é a mesma coisa, como se agora você, sei lá, fecha o olho, dá uma relaxadinha e pronto, né? Você rapidamente já entra no processo de hipnose. É que acho que as pessoas, eu mesma É, tinha essa expectativa. isso que, Tanto que eu isso que eu falava, Michael, não falava. tá funcionando, não tá acontecendo nada. Aí o Michael falava, mas eu tô esperando que aconteça o quê? Isso que eu ia falar, que você foi uma dessas pessoas, né? Que nos primeiros dias ali a gente tem que explicar, fala, não, Mário, mas é simples. Aí você fala, não, mas eu não tô vendo nada, não tá vindo extraterrestre, nave espacial, queria ver um negócio surgindo aqui, levitação. E, e é isso, né? Não tem nada disso. Pode ser assim se a pessoa. Estado de hipnose, como você falou, só como se fosse uma meditação. Na verdade, o estado em si da hipnose é o mesmo estado da meditação. Uhum. O processo que é levado para chegar nesse estado que é diferente. Com a hipnose, a gente consegue chegar nesse estado bem mais rápido, e na meditação, a gente precisa de mais tempo. Então, o estado de transe é o mesmo. Agora, o que muda na hipnose é que a gente consegue colocar sugestões também. Na hipnose, é como se fosse uma meditação com sugestões para o subconsciente. E aí, com as sugestões, aí se a gente quiser ter uma vibe louca e tal, aí as pessoas, é só às vezes um pouco de treino e tal, e um pouco de aceitar a sugestão, aí chega lá. Eu ia falar que eu era super da meditação antes de conhecer a hipnose. E aí, quando eu aprendi hipnoterapia, eu falei, nossa, agora eu vou entrar em processo de meditação muito mais fácil. E realmente é, porque normalmente, você tá com a mente muito agitada, você fala, lá vou eu tentar meditar. E às vezes a cabeça não consegue acalmar, sabe? Ou não conseguia, no caso. Aí agora que eu aprendi o processo, inclusive de auto-hipnose, né? Precisamos entrar nesse assunto. Agora, meu amor, rapidinho, ó. Plu, 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. É uma maravilha. O que me leva é possível se auto-hipnotizar? Com certeza, uma das perguntas que muita gente também faz e me fizeram, né? Querem entender se é possível a gente fazer o processo sozinho. Aí já emendo com, é possível fazer a hipnoterapia que se faz com alguém também sozinho? Tipo, você que já é um mestre deste assunto, você faz hipnoterapia em si mesmo? Legal. Primeira pergunta, se é possível se auto-hipnotizar, né? Quem acompanhou até aqui, prestou atenção, vai já saber a resposta, né? Que toda hipnose é uma auto-hipnose, então, obviamente, você consegue fazer isso sozinho. Agora vem a outra questão, né? É possível fazer hipnoterapia sozinho? Aí, olha, possível mas não é fácil, eu diria, né? Eu diria, não é simples, né? Eu vou falar que não é fácil, porque não quero botar dificuldade na cabeça das pessoas. Crenças Né? limitantes, não queremos. Crenças limitantes. Mas explicando, como que seria? Basicamente, quando você precisa... Eu vou dar um exemplo meu, tá? Quando eu preciso, por exemplo, arrumar a casa e tal, e tá bagunçado ali, eu tenho que arrumar a casa, assim, porque a gente acabou de voltar de viagem, até aquela bagunça, e eu sei que tem que arrumar a casa, só que aí surgem várias outras coisas pra gente fazer, né? Aí tem coisa de trabalho, enfim, a mente arruma um monte de coisa para fazer e vai procrastinando para arrumar a casa. Que é Só que um eu sei que tem que auto-boicote, não é? é um boicote, sim. Isso. Eu sei que tem que fazer aquilo. E sei que, inclusive, eu vou ficar mais produtivo, mais sentindo melhor depois que arrumar. Nossa, não, mas mais 2 dias, a faxineira vem, será que precisa? Aí fica um monte de boicote, né? E aí, às vezes, procrastina e não faz. E às vezes é uma coisa rápida, que você vai ali, organiza as coisas, é uma coisa rápida. Mas por que a gente não faz? Porque a nossa mente, no meu caso, né, não tem esse hábito ainda, e a nossa mente vai ir para o que é mais fácil, o que é mais confortável. Isso é porque é só arrumar a casa. Agora, imagina uma pessoa que tem um problema mais grave, uma depressão, uma ansiedade, uma insônia, uma alergia, qualquer coisa, e a fonte desse problema é que lá na infância ela se sentiu abandonada pela mãe, ou se sentiu amada, ou foi abusada, ou foi violentada, alguma coisa assim mais traumática.
Então, tudo que a mente dessa pessoa quer é fugir desse problema e deixar ele bem quietinho lá, não quer nunca mais tocar nisso. Porém, é esse problema mal resolvido, reprimido, que está causando esses sintomas nessa pessoa. Então, se já arrumar a casa ali, quando você tem que arrumar, sem ninguém mandar, é difícil. Imagina agora você encarar uma dor sua muito forte. Então, a mente vai fazer de tudo para você fugir, para você procrastinar. Mesmo que você tente fazer o processo da auto-hipnose, a mente vai dar um jeito de tirar o seu foco, tirar a sua concentração, fazer você se distrair. Por isso que eu falo que é possível, mas não é simples. Esse é um excelente adendo para o episódio de auto-boicote que eu fiz recentemente. Eu sabia que você ia trazer um insight perfeito sobre isso, que eu já sabia, né? Já sabia, não, o Michael vai vir depois, ele vai falar disso, vai ser muito bom. Porque muita gente entra nessa de auto-boicote e não sabe exatamente por quê. E acha que, sei lá, é fácil de resolver, é só eu me esforçar ou eu ter mais disciplina. E às vezes o problema está mais embaixo, né? Às vezes o buraco é mais embaixo e precisa dar aquela investigada. O que me leva a... eu queria que a gente fizesse a lista das 1001 utilidades da hipnoterapia, né? Porque você falou aqui sobre auto-boicote, você falou sobre traumas que a gente teve na nossa vida. Vamos fazer uma lista aqui, porque eu sei que, por exemplo, timidez, muita gente fala, né, de timidez como uma solução muito boa. O cigarro é um clássico, né? Se livrar de vícios. Vícios, né? Tem impressão, eu estou confundindo ou você era tímida? Eu era muito tímida, eu era uma criança muito tímida, mas assim, eu associo a minha timidez com insegurança, medo. Meus pais se separaram muito cedo, eu tinha 1 ano quando meus pais se separaram, então acho que eu acabei me tornando uma criança um pouco insegura nos primeiros anos de vida, até fiz bastante terapia quando eu era pequena, mas acho que... Mas faz sentido. Existem alguns pequenos exercícios também, né, de hipnoterapia que são até meio rápidos. Inclusive, aproveito para já indicar, já vou indicar já. Aplicativo do Michael, gente, maravilhoso. Salvou minha mãe da insônia. Minha mãe estava com insônia, juro. Isso, que legal. Ela falou, ai, filho, eu tô com insônia. Eu falei, mãe, seguinte, já baixa o aplicativo do Michael. Tem vários áudios e tem um áudio de relaxamento lá que você vai ver. E minha mãe nunca mais teve insônia, Michael. Nossa, que legal, não sabia disso. Beijo para minha mãe, com certeza tá o aplicativo plenamente está disponível na Apple Store, na Google Play, gratuito, e tem vários áudios lá de auto-hipnose, áudios curtos, né, de 5 minutinhos, 7 minutinhos. Você senta lá, deita, relaxa, coloca o áudio para tocar, fecha os olhos e segue as instruções, e você vai ver que a hipnose é algo simples, né, fácil, natural. E aí tem áudio para dormir melhor, para ajudar no emagrecimento, tem áudio para motivar, tem áudio, inclusive, Fábio, você viu lá, que é até para você atrair mais abundância financeira, né? Isso é bom, hein? Todo mundo tá precisando sempre. Todo mundo precisa vamos falar sobre isso, porque a gente estava falando das 1001 utilidades da hipnoterapia, e realmente existe eu fiquei muito surpresa com 2 assuntos que eu lembro que me marcaram. Um era a questão de que muitas pessoas acabam encontrando um caminho de obesidade ou acabam mudando o corpo, né, de alguma maneira por uma questão traumática. E também... quer começar falando desse já? Eu vou falando desse, né? Esse de mudar o corpo, eu lembro o exemplo que você impressiona. Todo mundo se impressiona, né? É bem impressionante. E é um exemplo muito mais comum do que as pessoas imaginam, tá? Então, imagina uma menininha, criança, que é abusada sexualmente pelo pai, por exemplo. Aí aquilo passa, acaba aquela situação, aí a mente reprime aquilo. Aí depois, na adolescência, ela tem um namoradinho e aquele namoradinho quer transar com ela e tal, mas ela não se sente bem, não se sente preparada. Aí ele fica puto e dá um pé na bunda dela. Aí ela fica mal, reprime aquilo, isso passa. Aí quando ela é adulta, por exemplo, aí acontece alguma coisa de algum homem também tenta abusar dela, falando alguma coisa, ou elogiando ela de uma forma mais ofensiva, aí ela se assusta com aquilo, e aí naquele momento ela começa a engordar. Esse caso, essa história que eu citei, é um caso real de uma mulher que começou a se tornar obesa a partir desse terceiro evento, só que isso é muito, muito comum, só muda os detalhes
dos eventos em várias mulheres obesas. Porque, vamos entender como que o subconsciente funciona e entende esse caso. Porque o subconsciente, ele só quer proteger você. Ele só quer que você esteja bem, saudável e seguro. Só isso da forma que ele entende, né? Só que o subconsciente, ele pensa como se fosse uma criança de 7 anos. Ele não raciocina, não faz estratégias do que é melhor. Então, nesse caso, por exemplo, aí uma criancinha lá que ela é abusada pela pessoa que mais deveria amá-la, que era o pai. Aí a mente absorve aquilo e gera uma emoção negativa, entende? Tudo bem, o cara que deveria me amar abusou de mim. Aí, na adolescência, ela tem um namoradinho, e aí o namoradinho deu o pé na bunda dela só porque ela não queria transar com ele, por exemplo. Aí a mente vai lá e entende, nossa, ele só queria usar o meu corpo, né? Ele só tinha interesse físico em mim. Então, tá bom, guardei aqui. A mente vai guardando. Aí chega a fase adulta, mais um evento desse, onde um homem, de alguma forma, se sente atraído pela beleza dela e faz ela se sentir mal. Aí a mente começa a ligar esses pontos e a mente entende, peraí, se os homens, eles tentam abusar de mulheres que são atraentes, então eu preciso me proteger. Para me proteger e para nunca mais passar por isso, é só eu deixar de ser atraente ou deixar de ter um corpo bonito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou engordar. Porque, obviamente, né, a mulher não pensa nisso, é algo tudo subconsciente, uma proteção fisiológica do organismo. E aí, o que acontece? A mente controla tudo. Aí vai mudar, por exemplo, todos os níveis hormonais, vai mudar o apetite, vai mudar os hábitos. De uma forma ou de outra, como a mente controla o corpo, vai dar um jeito dessa mulher engordar. Então, a mente é capaz de mudar até o corpo para te proteger. Isso inclui você ter alguma doença, isso inclui você desenvolver algum problema crônico, você ter dores crônicas, qualquer coisa que a sua mente precisar fazer para te proteger, os termos dela, ela vai fazer. E aí o que a hipnoterapia faz? Ela vai lá na raiz, entende o que a mente está entendendo, resolve tudo lá, e aí sem essas causas, não tem por que esses sintomas acontecerem. Poderoso, né? É muito maluco, porque te faz ter uma compreensão. Nessa hora que eu vi essa história, eu falei, nossa, meu Deus, entendi. Porque dessa história dá para fazer desdobramentos para várias outras situações, né? Similares. Outra coisa que eu lembro que me surpreendeu bizarramente foi inclusive até um vídeo que vocês mostram lá no curso, que é um médico especializado em queimaduras. E aí ele, enfim, sempre trabalhou com queimaduras, e depois que ele começou a trabalhar com hipnose, ele aprendeu a bloquear o processo de queimadura, porque a queimadura, quando você tem uma queimadura muito grave... Processo de inflamação, né? Porque ela não para, ela não acaba ali na hora que, sei lá, pegou fogo na pessoa, ou sei lá o que aconteceu, e aí acabou. Não, ela continua se desenvolvendo, né? E ele conseguiu, através da hipnose, travar o processo. E aí a pessoa acabava com queimaduras muito mais leves a partir da hora que ele conseguia... A recuperação era muito mais rápida, né? E no processo de queimadura, a pessoa tem um ferimento muito rápido ali, que fere de fato as células, só que aí o corpo, para se proteger, ele fala, peraí, tem alguma coisa externa aqui nos ferindo. Então vamos dar um alerta. Aí gera um processo inflamatório para deixar aquilo ali em alerta para proteger aquela área. Só que a queimadura já foi embora, não tem mais risco, não tem mais perigo. Aí, por conta do processo inflamatório, de queimaduras graves, aí às vezes a pessoa fica 2 semanas, 4 semanas, até mais, com aquele processo e dificuldade de recuperar. Porque como que o corpo vai entrar no processo de recuperação de autocura se ele está acreditando que ainda está em risco? Aí, no caso, esse médico, ele faz o quê? E hoje várias pessoas fazem isso, né? Simplesmente dá a sugestão para a mente que já está tudo bem, a queimadura já passou e o corpo pode se recuperar. Então, inibe o processo inflamatório que o corpo teria, e aí, em vez da pessoa levar 1 mês para se recuperar, aí mostra lá nos vídeos, né, às vezes levava 1 semana, 8 dias, e já estava basicamente recuperado. Então, enfim, você perguntou das 1.001 utilidades, né? É tudo que o corpo sente, a gente pode influenciar de alguma forma. Então, tudo que você não nasceu com você, tem uma causa, e a hipnose, a hipnoterapia pode ajudar você a eliminar essa causa.
Então, a hipnose é você usar melhor a sua mente, né? Para você atingir o que você quer atingir, seja fisicamente ou seja na vida. Outra história que me surpreendeu muito, que eu estava lembrando aqui agora, você também mostrou um vídeo no curso que tinha um cara que acabava lembrando de uma situação que ele viveu quando ele estava na barriga da mãe. E aí, nessa hora, eu fiquei pensando, meu Deus, mas espera aí. Então, quer dizer que todas essas informações da nossa vida estão guardadas? O que me fez... Porque eu e meu pai, inclusive, um beijo meu pai, a gente tem uma memória meio ruim, né? Até uma piada interna, assim, nossa. E aí eu fiquei pensando, gente, mas espera, então, na verdade, eu tenho como acessar essas memórias todas. Eu poderia acessar melhor. É só alguma coisa aí que tá travando aí meu acesso. Sim. Aí tem dois pontos, que você poderia acessar melhor, sim, com a hipnose, só de estar no estado de relaxamento, você já consegue lembrar de mais coisas, só que pode ter uma causa, um motivo para sua mente ter bloqueado essas memórias. Talvez pelo fato lá da separação e você, a sua mente ter entendido que você teve influência na separação, não querer lembrar da infância, alguma coisa assim. Então, as pessoas têm dificuldade de lembrar, pode talvez ter uma causa. E aí, a gente resolvendo essa causa, ela volta a lembrar da infância. Só que, assim, a mente não grava tudo, 100% das coisas, né? Ela grava aquilo que ela considera importante. E muitas vezes, ainda no útero da mãe, a mãe sofre um trauma, ou fica com raiva, ou fica mal, fica triste, e aquela emoção é passada para a criança. E a mente da criança tem que absorver aquilo para lidar com isso e garantir mais a sobrevivência, né? Porque é isso que a nossa mente faz. Ela vai pegando as coisas mais importantes, mais problemáticas, mais traumáticas, e vai, opa, deixa eu aprender isso aqui para que isso nunca mais aconteça na minha vida. E aí, por isso, as coisas que envolvem mais emoções são as coisas que a mente grava. E essas coisas, sim, a gente pode voltar até lá na barriga da mãe, que é possível, através da hipnose, acessar. É uma loucura isso. É uma loucura. Louco, né? Porque é o tipo de coisa que você fala, não é possível. Mas é verdade. São realidades. Você tem algum outro caso para contar pra gente? Alguma coisa que você lembra que te surpreendeu muito? Assim, que você falou, nossa, que loucura. Que você com certeza vivenciou tantas coisas nesses últimos anos, todos da sua vida, de hipnose. Nossa, um caso que foi um dos mais marcantes para mim, que me emocionou muito e foi muito louco ao mesmo tempo, foi de um ator que eu atendi, que ele tinha conquistado tudo na vida, né, de bens materiais. Tinha conquistado a fama, o dinheiro e tal, tinha comprado carros, casas, só que aí a vida, em um determinado momento, perdeu sentido. E aí ele começou a ter uma vontade de se matar. E aí, quando ele estava no lugar alto, ele tinha vontade de se jogar, e às vezes, quando estava dirigindo, lá, acho que ele tinha uma Ferrari, e aí ele começava a dirigir muito rápido e tentar desviar o carro, bater o carro no muro. E aí, quando teve esse episódio do carro, ele falou: não, preciso tratamento, preciso de ajuda. E aí a gente foi buscar, né, o que estava causando isso tudo. Aí foi a junção de duas coisas. Quando ele estava na barriga da mãe, a mãe dele, quando ele estava nascendo, né, a mãe dele quase morreu no parto, e aí ele carregou um pouco da culpa, não uma culpa, né, mas um medo de, nossa, minha vida quase tirou a vida da minha mãe. E aí depois, quando ele já era adulto, ele ia ter um filho, ele era casado, super feliz e tal, aí o sonho dele era ter uma filha, na verdade, e a mulher engravidou de uma menina. E aí, no parto, estava tudo bem, só que no parto, a menina teve um problema e não nasceu, né? Nasceu sem vida. E naquele momento, a mente dele conectou tudo aquilo e a mente entendeu que a coisa mais importante da vida dele, que a única coisa que fazia sentido, era aquela filha. E então, ele queria estar junto com ela, só que por das crenças dele, ele acreditava, né, que ela estava no céu, no lugar melhor. Aí a mente, para fazer ele feliz, queria que ela estivesse junto com a filha no céu. Então ele tinha uma vontade de se matar, não porque ele não gostava da vida dele, mas porque ele queria morrer para ir para o céu e estar com a filha dele. Poxa. Provavelmente isso não era consciente, né? E aí foi muito impactante, assim, muito forte,
porque nessa parte de terapia, assim, quando envolve algumas pessoas, a gente coloca a mente para, de certa forma, simular a outra pessoa, né? Se estivesse conversando com outra pessoa, e ela interpreta a outra pessoa. Nesse caso, ele estava simulando, interpretando a filha dele recém-nascida. E aí foi muito bonito, porque aí a filha dele falava, né, através da boca dele, falava assim, falava, não, papai, tá tudo bem, eu vou vir ainda daqui um tempinho, eu vou vir de novo através de outro bebê, e para você e para a mamãe, vocês vão ficar felizes, mas fica bem por mim, que eu tô bem, não sei o quê, não precisa querer vir me encontrar agora, fica saudável, fica feliz, que tá tudo bem. E aí ela se despedia dele, e aí nisso ele rios de lágrimas caindo nele, ele se despedindo dela. Então foi um caso que ficou muito marcado para mim, porque é louco, né, como o subconsciente interpreta as coisas que muitas vezes não faz sentido para nossa mente consciente. Foi interessante porque você acabou contando um pouco também do processo, né, de como que é uma sessão, que é uma coisa que muita gente também tem dúvida, né, de exatamente o que acontece nessa sessão aí, como é esse negócio. Eu sei que a primeira sessão é uma grande conversa, né, para se entender, né, exatamente qual é a questão da pessoa, as pessoas tirarem todos os mitos, né, que são muito necessários, resolver toda essa parte aí para tudo poder acontecer direito, lembrando que é uma auto-hipnose. E aí, conta como é a sessão valendo. Então, a sessão valendo é até simples, vou tentar resumir de uma forma bem simples. É simples, né? O processo em si é louco, né? Interessante, mas conceitualmente é simples. Basicamente, a pessoa tem um sintoma lá, nesse caso, vamos dar esse exemplo, ele tinha um sintoma da vontade de tirar a própria vida, e a gente, usando as técnicas corretas, né, pede para o subconsciente ir lá e mostrar abrir a código-fonte e mostrar qual que foi a raiz desse problema, a sementinha que começou esse problema. E aí, nisso, a mente faz o zoom e busca o primeiro momento, e aí ele está lá, revivendo aquele primeiro momento onde tudo surgiu. Isso é uma das técnicas que a gente usa, né, que é uma das principais. Aí, estando lá, a gente entende o que a mente entendeu de errado e faz o adulto mostrar lá para aquela criança, aquele recém-nascido, que só foi entendimento errado e que aquilo não precisa mais. Então, em outras palavras, a gente arruma, né, entre aspas, o código-fonte lá daquela criança que entendeu aquilo. Que o problema que todos nós temos, né, na vida, qualquer sintoma que a gente tem, é simplesmente porque uma criança nossa, né, uma fase nossa da vida, quando a gente era criança, entendeu, interpretou algo errado e a gente veio carregando isso ao longo da nossa vida adulta. Por isso que a gente tem os problemas. Então, a gente faz isso nessa sessão, acha esse ponto, resolve, e aí, quando tem outras pessoas envolvidas, como perdeu a criança, nesse caso, ou tem muita raiva, tem muita vergonha ou culpa por alguém, pela mãe, pelo pai, e quase sempre tem, aí a gente faz a mente colocar outra pessoa ali na frente do cliente e interpretar aquele cliente, entendendo que aquela pessoa deu o melhor dela, ela não fez nada por mal, ela não queria te agredir de verdade, não queria te machucar. E aí, quando a mente entende, aí uma parte muito poderosa do processo é o perdão. A pessoa, o cliente, perdoar o que a outra pessoa fez. E perdão não tem nada a ver com você gostar da pessoa ou concordar com o que ela fez. Perdão só tem a ver com você deixar isso no passado, esquecer isso da sua mente e deixar as emoções negativas para trás. E aí, depois que resolveu tudo isso, e a gente diz que limpou o copo sujo, né, o copo problemático, aí a gente coloca uma água limpa, que é aquilo que a pessoa quer, através das sugestões, através de técnicas para programar um novo código-fonte para ela ter uma vida mais na direção que ela quer. E basicamente é isso que a gente faz na sessão, né? Só que isso leva, às vezes, 2h30, Nossa. 3 horas. Eu fiz uma aí, eu acho que demorou umas 4h30, a minha primeira sessão da minha vida, com a Rafa, inclusive. Nossa, foi intenso. Nossa, eu fiquei com pena dela depois. Eu falei, nossa, tadinha. Que intenso. E é louco, porque assim, depois que acaba a sessão, a gente se sente cansado, assim, um pouco exausto, assim, né? Eu falo que parece que eu tô com algodão na cabeça, assim. Você fica com a cabeça meio airada, assim, é engraçado.
Mas não tem nenhuma grande doideira, né? Que você, nossa, não pode voltar dirigindo, ou, né? Não tem nada muito, tipo, no máximo a gente tem que beber mais água, né? É sempre a orientação. No Se máximo beber hidrate mais bem. água e dormir bastante depois, né? Porque tem muita coisa ali que a mente tem que ajustar. A gente indica, depois, quando você puder, dorme bastante aí, sem despertador. E geralmente as pessoas dormem bastante, né? E a gente estava falando, né, de ir buscar as memórias, e teve uma galera aqui que pediu para eu perguntar para você sobre as falsas lembranças. A Yara pediu para eu perguntar das falsas lembranças e mencionaram o negócio do efeito Mandela, que tem muitas coisas que a história do Mandela é a seguinte: durante muito tempo o Mandela ainda estava vivo e a galera achou que ele já tinha morrido há um tempão, assim, na verdade, aí depois que ele morreu, né? Aí confundiam, assim, a data da morte dele. Por sei lá, uma década, assim, de diferença, mais ou menos isso. E que existem outras histórias, assim, que a gente cria verdades que são só na nossa cabeça. E aí a dúvida é, quando a gente vai trabalhar na hipnoterapia alguma lembrança ruim, algum trauma, e se for uma coisa que, na verdade, nunca aconteceu? Eu acho que eu já sei a resposta dessa pergunta, mas eu quero que você responda. Nossa, essa pergunta é muito boa, né? E não tem como falar dessa pergunta se a gente voltar naquele ponto, né? Que o que é a verdade, né? O que aconteceu de fato, né? E tudo que a gente fala que aconteceu, eu estou falando com base numa interpretação minha. Então, nesse ponto, a verdade só é verdade para cada pessoa, para cada mente. Então, na prática, não importa se aquilo de fato aconteceu ou não aconteceu, mas naquele momento, para a mente daquela criança ou daquela pessoa, aquilo é verdade e aquilo está causando todo o problema dela. Um exemplo simples de um caso recente é que o sintoma da mulher que ela queria tratar é que ela estava o corpo dela queria se matar, né? Ela tinha feito já 5 cirurgias em 5 anos seguidos, já tinha tido mais de 12 problemas de saúde, o corpo dela tinha parado de produzir cortisol, ela tinha que tomar cortisol todos os dias, e tudo isso começou porque quando ela era uma bebezinha e estava amamentando ali no colo da mãe, ela falou, né, a primeira vez, a interpretação da criança foi que minha mãe está com raiva de mim, minha mãe não gosta de mim, ela não queria que eu tivesse nascido, porque ela está com raiva de mim. Então a mente entendeu, putz, se a pessoa que mais me ama está com raiva de mim, então minha vida merece ser vivida, né? Eu preciso... Aí teve outras coisas, né, que aconteceu, mas ela interpretou assim. E aí o corpo dela estava tentando tirar a própria vida, porque aí ela seria mais feliz, porque a mãe dela seria feliz se ela não vivesse. Essa é a lógica louca do subconsciente, né? Nossa. E então, isso era verdade, a mãe estava com raiva dela, mas o que aconteceu de fato? Quando ela entendeu ali, de fato aconteceu, ela voltou como adulto, ela percebeu que ela não tinha nada a ver com a história. A mãe estava amamentando, sim, só que estava discutindo com o pai dela, com o marido. E aí estava brigando, estava com raiva. Aí estava com raiva do marido, só que com raiva ali olhou para a criança com um semblante de raiva. E aí a criança não entendia, né, que era uma discussão, não entendia que tinha um pai ainda. Aí olhou para a mãe, viu a mãe com cara de raiva e falou: nossa, minha mãe está com raiva de mim, quer que eu nasça, não quer que eu viva. E isso tudo gerou todo um problema. Então, isso nesse caso não era verdade, mas a mente interpretou assim. E então a gente trabalha no que a mente traz, não importa se é verdade, se é mentira. O que importa é o que a pessoa interpretou, né? Agora, isso me leva a uma questão muito doida, que é, tipo, é tão fácil estragar uma criança, não é mesmo? Nossa, isso não tem como Aí discordar, algo né? que, nossa, eu acho que as mães deviam estudar um pouco, né, o lance da hipnoterapia, porque às vezes elas já podem resolver meio rápido ali a questão, talvez, né? Inclusive existe, né, hipnoterapia para crianças. Eu queria muito um dia fazer esse curso também. Existe, já é muito mais fácil, né, que a mente está fresca ali, mas isso que você falou, nossa, é muito sério, e um dos meus objetivos, das minhas missões de vida, né, é um dia que a hipnose, a hipnoterapia, esses conceitos sejam ensinados nas escolas para as crianças, né? Sim. Porque, imagina, se resolver os problemas ainda era criança, a gente teria adulto com menos problemas emocionais, vamos pegar só depressão. Hoje, no Brasil, quase 10% da população é depressiva. Então, imagina o quanto Ou sabe que isso é gasta. depressiva, né? Porque eu acho que tem um monte de gente que é deprê não... E também não sabe, aposto né? que esse número não é mais o mesmo, porque essa pesquisa provavelmente é pré-Bolsonaro. Verdade. Pois é.
Então E já. Nossa, pré-pandemia também, porque nossa, só a pois pandemia, é. meu Então imagina o Deus. estrago que isso faz na vida das pessoas, né? Inclusive na economia, né? Quantas pessoas deixam de trabalhar, quantas É, pessoas precisam comprar medicamento, recebem auxílio do governo. Se fosse resolvido lá na infância, já olha só como mudaria a sociedade, né? E uhum. como você falou, quando as mães entendem isso, muda tudo. Tem um caso para contar de uma pessoa que assistia. Eu quero fazer um merchan aqui, Mari. Pode fazer, fica à vontade, usa o espaço. Vou aproveitar o espaço. 6h58 da manhã, segunda a sexta, eu faço uma live ali, trazendo um caso de auto-hipnose, hipnoterapia, ou trazendo um conceito sobre a mente, ensinando uma técnica. 30 minutos por dia, todos os dias, tá? Então, quero convidar Arroba todo Michael mundo. Arruda, Marco Arruda Oficial. Quero convidar todo oficial. mundo para assistir. E numa. O que eu queria comentar? Que teve uma mãe que, assistindo uma dessas lives, falando que. Explicando sobre o perdão, o que ela fez? Ela pegou só esse conceito e foi falar com a filha dela, porque a filha dela, acho que tinha uns 7 anos de idade, a filha dela tinha alergia a vários tipos de comida. E ela entendeu, né? Putz, se a minha criança tem alergia, só pode ter sido alguma coisa que eu fiz sem perceber e causei esse trauma nela. Aí ela chegou um dia, foi falar com a filha e falou: filha, eu quero conversar com você, vamos fazer uma brincadeira aqui. Aí levou ela para um quarto, botou umas luzes assim, mais leves e tal, botou num colchão, montou toda uma decoração. Aí ficou uma de frente para a outra, assim, botou todo um ritual, né? Nossa. E botou umas velas aromáticas e tal. E aí falou: filha, eu quero conversar um negócio muito sério com você e tal, porque eu acho que a mamãe, quando você era mais nova, a mamãe fazia isso, e às vezes você chorava, e às vezes eu fazia tal coisa. E começou a falar tudo assim, foi se emocionando e tal, contando tudo que ela acha que fez de errado. E aí acabou de contar tudo, aí ela pediu perdão para a filha. Aí a filha se emocionou também, falou: não, mãe, eu te amo tanto, não sei o quê, claro que te perdoo, mas não te culpo de nada. Aí se abraçaram e tal. Uma conversa dessa, Mari, uma conversa. E aí, no dia seguinte, a filha começou a comer e não tinha mais alergia que ela Ai, que tinha por tanto tempo. lindo! Olha Olha que poderoso isso, só. né, É, das porque ela mães. fez o que a gente faz na hipnoterapia, ela fez na vida real, né? Ela fez na vida real, né? Então, olha a importância da gente divulgar esse trabalho. Por isso que eu queria te Não, agradecer aqui, inclusive, tá tudo exatamente, aqui. é. Ai. Não, nossa, abriu assim a minha mente total e é louco como no final das contas ele cai para uma coisa de perdão mesmo, né? É, No fundo, no fundo, no fundo, parece que a magia acontece porque você consegue perdoar, né? verdade. É muito bonito. E eu tenho uma pergunta da Fabi Lupe, que é sobre vidas passadas. E aí eu lembro bom, no curso, eu não vou dar Legal. todos os spoilers do curso, mas eu acho que as pessoas já devem estar todos desesperadas aqui com vontade de fazer esse curso, que é realmente muito emocionante. Mas tem acho que uns 2 vídeos, né, bem marcantes, assim, de vidas passadas. Sim. E aí é legal porque, assim, claro, né, fica sempre em aberto, né, a interpretação, porque aí cada um interpreta do jeito que acha melhor, mas tem histórias bem cabeludas, né? De vidas É, passadas aí. Conta pra gente, Michael, que essa parte é muito boa. vou contar uma história que aconteceu com dos meus mentores, que é o Hans, que é o dono da Omni Internacional lá na Suíça. E ele falou que quando ele estava no deserto, ele já estudava hipnose, né? 18 anos, estudava hipnose, mas não sabia fazer hipnoterapia nem nada ainda. Aí ele foi lá no exército com os amigos dele, no acampamento, foi hipnotizar um amigo, e aí hipnotizou e tal, só que nisso ele mudou, assim, começou a falar diferente, e aí ele perguntou o que estava acontecendo, né? Aí ele percebeu que o amigo dele estava revivendo uma outra vida. E aí ele foi perguntando, falando: mas o que você faz, onde você está? Aí ele perguntou: eu estou na França, em Paris, quantos anos você tem? Aí ele falou uma idade lá, que era muito acima da dele, e aí foi descrevendo. Aí falou: mas o que você faz? Qual a sua profissão? Aí ele falou: eu sou desenhista, eu sou pintor, aqui famoso em Paris e tal, no ano de 1800 e tanto. Aí eles conversando e todo mundo ali em volta faz essa pergunta, faz aquela pergunta, e ele respondia na hora, assim, fazia a pergunta, ele respondia. E aí alguém teve a ideia, falou: nossa, mas se ele é pintor, vamos pedir para ele pintar alguma coisa? Aí pegaram um papel, uma caneta lá, colocaram lá no apoio,
Falou, toma aqui, ó, uma caneta, ele de olhos fechados, toma aqui Faz aí sua arte, deixa eu ver. E faz um quadro aí, faz um esboço de um quadro que você já fez, não sei o quê. Aí ele pegou, isso aqui o Hans presenciou e me contou, né? Ele pegou e falou que ele foi rabiscando muito rápido, assim, tipo uma impressora, de um lado para o outro, e foi saindo uma paisagem, uma ponte e tal, esse negócio muito bem feito, assim, muito bonito, assim, coisa de artista. E aí todo mundo ficou impressionado, e aí terminou o processo, emergiram ele do transe, né? Ele abriu os olhos, sem entender nada, assim, não lembrava direito das coisas. Aí olhou para aquele papel ali e perguntou: o que é isso aqui? Quem que desenhou isso aqui? E ninguém estava acreditando. Falou, você que desenhou? Você sabe desenhar? Você já desenhava? Aí, não, nunca. O máximo que eu desenho é aquele bolinha e 2 pauzinhos, assim, fazendo um mas o que é isso? É sério que eu desenhei isso? E, enfim, essa foi a história e ficou assim, ninguém sabe como que isso aconteceu, né? E surgiu uma habilidade que ele não tem naturalmente. E como você falou, né? Fica aberto, assim, na hipnose, na hipnoterapia, a gente busca ser muito científico, né, nas coisas. A gente fala que funciona, demonstra as técnicas que funcionam, mas de vez em quando surgem coisas que a gente não tem a resposta, então a gente nem vai para um lado nem para o outro. Até porque tem teorias, né, que explicam vidas passadas, né? Tem teorias que mostram que às vezes é uma memória genética, às vezes é uma fantasia do subconsciente. Então a gente não sabe o que é verdade ou não. A gente tem a responsabilidade de mostrar tudo de forma clara, sem pender para nenhum dos lados, né? Então, mas é louco, né? Interessante. É muito E você, Mari, você acredita? Então, eu não acreditava, porque eu lembro que você, antes de você mostrar esses vídeos que são relacionados a esse tema, eu lembro que você pergunta, quem é que acredita, não sei o quê. Aí eu fiquei meio tipo, eu não sei se vou levantar meu dedo, não sei se eu acredito, eu não sei. Fiquei super tipo, estou aberta a mudar de opinião, mas a princípio não. Aí eu lembro, eu não vou dar spoiler, porque, né, mas o que passa na aula é bem... Fez eu levantar o dedo com certeza, assim. Falei, bom, agora eu não entendi nada, né? Tudo que sei que nada sei. Foi bem impressionante. Ô, Michael, eu queria que a gente... antes da gente finalizar, eu queria muito falar sobre política, porque a impressão que eu tenho é que esse assunto de... né, sugestionar e tal, ele às vezes pode ir para um lado meio maquiavélico, né? Tipo... Eu lembro sempre do Wild Wild Country. Não sei se você assistiu na Netflix esse documentário, que é sobre o Osho. Assisti. E tem muito disso, né? De ter um coletivo que acaba entrando numa pira junto e, de repente, tá todo mundo muito louco, fazendo coisas que não fazem sentido, e tem até aquelas seitas que a galera até se mata no final, né? E, para mim, isso é uma forma de, talvez, hipnose. Como você vê isso? Então, isso é uma forma de hipnose. Escreve como hipnose, e é o exemplo que a gente estava dando no início, né? É uma hipnose que só acontece porque as pessoas não sabem que elas estão sendo hipnotizadas. Então, por elas não terem conhecimento da mente, conhecimento do processo de hipnose, elas acabam estando sujeitos a isso. E você falou da política, né? Infelizmente, é muito usado, sim, hipnose na política, através desse controle de massa, né? Através das propagandas, através da mídia, da TV. E só o fato de ter mensagens repetidas, né, na mídia, isso, o que é isso? São sugestões que de pouco em pouco vai batendo no nossa mente e vai entrando no nosso subconsciente. Então, uma hora a gente cede e a gente começa a acreditar naquilo, só que o ponto é que a gente começa a acreditar sem perceber que a gente mudou de opinião. Daqui a pouco a gente está defendendo tem experimentos científicos que mostram isso, né? E daqui a pouco a gente está defendendo alguma coisa que há um tempo atrás a gente não acreditava e não concordava. E tudo acontece porque as pessoas são desavisadas, né? Não tem esse conhecimento de hipnose. De novo, mais motivo para isso ser ensinado nas escolas, né? Mas é uma coisa que acho que não é do interesse político, né? Interesse das grandes corporações aí, da mídia, que as pessoas têm essa consciência, né? Porque assim elas conseguem guiar e controlar a massa, né? Então, infelizmente, isso acontece. Fico pé da vida, para não usar palavrão, porque senão o YouTube vai me desmonetizar. Eu fico pé da vida porque a gente
aprende número imaginário na escola e não Verdade, aprende né? como é que funciona a nossa própria mente. Como pode ser, né? A gente não tem esse autoconhecimento, nos é privado esse autoconhecimento, sabe? A gente deveria se entender antes de entender o número imaginário e decorar uma tabela Ó, periódica, sabe? Não faz o menor sentido. nós é Tanto a aquele nosso gente como os polinômio outros, lá. né? O Eu lembro que autoconhecimento eu li, coletivo. A gente teve essa eu lembro discussão, quando, né? verdade, eu lembro que eu estava nessa época da escola, eu perguntei para o meu professor de matemática. Esse negócio de polinômios aqui, por que a gente aprende isso aqui? Não sei o que, a fórmula elevada à quarta, quinta. Aí ele olhou para mim e falou: Michael, eu também não sei, mas estudo isso aí, porque isso aí cai no vestibular e a minha pretensão é ensinar isso. Também não sei porque tem isso. Então é foda, né? Uma pena. Quem sabe numa uma reforma futura aí, com pessoas mais legais aí no governo, quem sabe a gente tem mais sorte. A gente pode fazer essa proposta, né? Michael, antes de ir embora, eu preciso que você indique 3 leituras pra gente, porque eu sempre peço para as pessoas, adoro ler. E eu imagino que você vai começar com o seu próprio. Sim, indica o seu é Sim, muito bom. eu tenho aqui o livro Desbloqueie o Poder da Sua Mente. Meu livro, eu digo esse para qualquer pessoa, que você vai entender mais a própria mente e vai fazer isso, esse papel que a gente está com a nossa intenção aqui, né, de desmistificar e fazer a pessoa estar mais preparada para não ser hipnotizada negativamente aí pela política, pela mídia. Legal. E hoje, Mari, inclusive, eu recebi um depoimento do livro, sempre recebo depoimento, né, mas às vezes eu compartilho alguns, de uma pessoa, eu até compartilhei nos meus stories, uma pessoa que falou que leu em 2 dias e isso valeu mais do que 2 anos de terapia que ela fez, porque ela se entendeu mais e conseguiu se libertar de uns problemas emocionais que ela estava tendo. Então, é muito poderoso, fala muito do perdão aqui também, tem exercício do perdão. Então, indico de verdade para todo mundo que está nos assistindo ler. Eu também indico, porque eu obviamente, já terminei de ler o meu há muito tempo. Mas 2 livros, né, agora. Eu vou indicar 2 diferentes, né? Para quem quiser entender mais por que a nossa mente, né, assim, tenta nos proteger, mas do ponto de vista biológico, eu indico um best-seller também, muito famoso, que é o Sapiens, Ai, eu amo do... esse livro! Você ama esse livro, né? Amo, amo, É amo, de sua amo, cara esse amo, livro. Nossa, é amo, muito amo, bom, amo, né? amo, amo, amo. Do Yuval Harari. Yuval. E outro que é outro caminho diferente, que também fala de crenças, só que é por um ponto de vista mais prático para você mudar as suas crenças e também a sua realidade financeira, né? Para você ganhar mais dinheiro e tal, que é Os Segredos da Mente Milionária. Esse é um livro bem facinho de ler, bem curtinho, bem prático. Fala de subconsciente também, fala de crenças mais voltado para a parte financeira. Então, são 2 leituras bem diferentes, mas muito complementares, que vai ajudar todo mundo que lê. Afinal, como a gente estava dizendo, né, existem às vezes umas crenças lá atrás que estão te impedindo de, né, realizar coisas importantes da sua vida e fazendo um auto-boicote, né? E o dinheiro, para muita gente é sujo, é errado, né? A pessoa rica é uma grande vilã, né? Tem sempre essa negatividade aí associada. Então, realmente muito legal esse assunto também. E para fechar com chave de ouro, eu quero você contando pra gente qual é o sentido da vida para você, Michael. Nossa, Mara, essa pergunta, sempre quando perguntam isso para mim, fica polêmica, né? Porque, assim, a resposta que eu daria, que eu dou mesmo mais direta, eu diria que a vida não tem sentido nenhum. A vida não tem sentido, porque o sentido que a gente coloca na vida é aquilo que a gente aprendeu na infância, né? É isso, pelo menos, que eu estudei, que eu estudo na hipnose, né? Só que, ao mesmo tempo, quando a gente pensa que a vida não tem sentido, ao mesmo tempo que as pessoas falam, nossa, mas e aí, sente mal com isso? Mas, na verdade, eu penso o contrário. Se ela não tem sentido, porque a vida é o que é, né? Aí nós somos só seres que caiu aqui ao acaso e está vivendo isso. Então, eu não gosto de romantizar essas coisas. Mas se não tem sentido, então a gente é livre para dar o sentido que a gente quiser na vida. Então, isso nos torna muito mais poderoso. A gente ganha um poder para ser responsável pela nossa própria vida. Então, esse é o que eu diria sobre o sentido da vida. Agora, para mim, o sentido que eu coloco na minha vida é buscar ser feliz a cada momento, né? A cada dia, que acho que a vida é o que acontece agora. Então, a gente tem que fazer o melhor agora com a gente, com as pessoas que estão à nossa volta,
e não ficar fantasiando, esperando que algo vai ser diferente no futuro. Então, essa é a resposta que eu dou. Eu amei! Nossa, eu amei muito o nosso papo. Que delícia ter você aqui. Dá vontade de ficar conversando aqui horas. Eu faria um programa de 4 horas com você, mas quem sabe a gente faz mais um mais pra frente. Beleza. Obrigada, Michael. Sinta-se abraçado. Saudade de você. Obrigado, Mari. Abraço para você. E quando der, vamos se ver, tomar um café e continuar esse papo. Foi divertido. Bora! E na próxima quarta-feira... Já vejo aquele pensamento que estava na minha cabeça já não me batendo tão forte, assim, com uma respirada, mas isso é uma prática, né? O conhecimento holístico, como qualquer outro tipo de conhecimento, requer prática, assim. Eu lembro que na minha juventude eu tive os meus momentos bodybuilders, até eu conseguir fazer uma flexão batendo palma, assim, flexão, bate palma, flexão, bate que nem o Cristiano Ronaldo, eu fiquei malhando 3, 4 anos, entendeu? Nossa! E com uma... Se você curtiu esse papo, compartilhe com os amigos. Muito obrigada por ouvir, espero que essa conversa te ajude na sua jornada. Eu vou adorar ouvir vocês lá no meu Instagram, @Marimun. Espero vocês lá, até a próxima!